Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esta promessa é também para os nossos filhos, para as nossas crianças. Recebereis o Espírito Santo. Toma posse dessa promessa, assuma essa promessa para mim, para você e para toda a igreja. A experiência com o Espírito Santo, o ser renovado no Espírito Santo, o ser batizado no Espírito Santo, é uma experiência extraordinária para todos os cristãos, não é só para alguns. Não. Jesus disse aos apóstolos: sereis batizados no Espírito Santo. Ora, é para todos nós. Porque o Espírito Santo, como diziam os santos, ele é a alma da nossa alma, ou seja, é que nos dá vida. Então nós todos precisamos pedir o Espírito Santo. Jesus disse: pedi, recebereis, buscai e achareis, né? E o Pai quer dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que com seus dons de sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus, Ele que dá a nós pais, a nós catequistas, a nós evangelizadores, pregadores, Ele nos dá a força da fé e as luzes de Deus para levarmos Deus às pessoas. Então peça, é para todos nós. Nós, mães, podemos pedir para os nossos filhos a efusão do Espírito Santo até quando eles estão ainda nas nossas barrigas, antes de nascerem. Assim vai acontecer com eles o que aconteceu com São João Batista. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria no ventre da mãe. E tratando-se de filhos, eu, desde o ventre materno, né? Me lembro, na minha primeira gestação, eu tive duas. A primeira eu tive que ficar de repouso absoluto. E foi um tempo muito de Deus, onde eu pegava o violão e eu ficava de repouso, como eu disse, deitada, né? E aquele barrigão, põe o violão em cima e cantava com meu filho ali, barriga, ficava até... Foi uma experiência de Deus, porque eu pedi ao Espírito Santo que já estivesse naquela criança que estava no meu ventre, né? Que na verdade meu ventre era só uma casa emprestada para Deus, para que aquela criança viesse ao mundo e fosse mais um templo do Espírito Santo, através do batismo, né? Depois veio o batismo e aí sim o Espírito Santo. E mesmo na segunda gestação, no primeiro dia que eu estava grávida, eu já sabia que eu estava grávida, mesmo sem fazer o teste, né? Sem fazer o exame. E no momento da concepção até, da fecundação daquela criança, que é o João Pedro, eu já falei: vem Espírito Santo sobre este óvulo que agora vai ser fecundado, né? Uma experiência que para a gente que acredita no céu, é uma experiência muito boa, porque emociona. Nós, educadores, nós, evangelizadores infantis, precisamos ser carismáticos, termos a graça do batismo do Espírito Santo, termos os carismas e os usarmos com as nossas crianças, claro, do jeito delas, com a pedagogia própria para elas, mas sem medo. Eu repito, se João Batista já pôde ser cheio e foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, hoje as nossas crianças não apenas podem, elas precisam, é uma necessidade que elas sejam batizadas no Espírito Santo. Embora eles sejam nossos filhos e a gente quer eles pertinho da gente, agarradinho com a gente, na verdade eles são de Deus. E é para Deus que a gente tem que entregá-los e confiá-los. Então, desde aquele momentinho lá da fecundação, depois na gestação, depois nascendo, e até hoje, quando eles estão aqui na correria, vão para a escola, vão brincar, eu sempre falo: vem Espírito Santo. Quando os dois brigam, né? Porque agora está naquela fase de um arranhetar com o outro. Eu falo mesmo: vem Espírito Santo. Falo até alto para eles ouvirem. Você não pode ter medo de orar pelas crianças, para que elas tenham essa graça. Você não precisa ter medo de orar para a cura interior. E você tem a graça de já poder rezar por essa criança e ver milagres acontecerem, transformações acontecerem. Vem Espírito Santo, dai-nos agora sabedoria, dai-nos paz, harmonia nessa casa. É impressionante. A briga
a confusão entre os dois acaba, né? Então é contar com o Espírito Santo o tempo todo, né? O Espírito Santo que eu recebi no batismo, mas que renova em mim os seus dons e frutos à medida que eu me abro, que eu peço, que eu quero, que eu busco.